Ok, então a gente vai dar continuidade, né? Boa noite. A gente vai dar continuidade ao seminário do curso de Suma Teológica, aqui do Instituto Thomasiano. Só para me apresentar, né? Eu sou a Regina Harumi Sakuma. Só isso, né? Tá bom, porque eu já me apresentei da outra vez, no último seminário. Bom, aqui a gente está falando sobre a Suma, e especificamente no artigo 4, sobre em Deus são a mesma essência e o existir, que faz parte da questão 3, a respeito da simplicidade de Deus. Logo no início, né, em relação às minhas impressões da aula que a gente teve nesse sábado, logo no início da aula, o professor Plínio ele expôs sobre a importância de se estudar a Suma Teológica, né? Seja adepto ao cristianismo, ou um agnóstico, ou um ateu. Por quê? Porque mesmo para a pessoa com visão mais voltada para o pensamento cético, que não aceita dogmas ou revelações onde tem como centro Cristo, né? O São Tomás ele faz essa aproximação da fé cristã com a racionalidade, né? Com o uso da investigação, da análise profunda, né? Da lógica sobre aquilo que é dito dentro da tradição. E aí a gente para pensar, né? Uma obra ultrapassada. Quando o professor Plínio falou sobre essa questão, me veio logo muitos questionamentos que a gente, provavelmente vocês que também estão estudando a fundo sobre a Suma Teológica e os escritos do Tomás de Aquino, a gente escuta isso, né? Fala, nossa, mas você está gastando tempo com um texto medieval, ultrapassado. E quando eu falo que eu estou estudando Tomás de Aquino, até mesmo os cristãos, eles torcem o nariz achando que é algo que não traz frutos, que não tem um motivo da gente estar gastando tempo em relação a isso. Mas não tem como a gente fechar os olhos de que esses escritos, né, São Tomás de Aquino, deram origem a essas bases, né, a base valorativa do pensamento cristão europeu e, consequentemente, a nossa visão de mundo, que é permeada pelo pensamento europeu, né? Tanto nas construções de valores, construção de leis e assim por diante. Então, na minha opinião, assim, não ler São Tomás de Aquino é desconsiderar valores, né, que estão presentes aí na nossa sociedade, né, na sociedade atual. E quando São Tomás de Aquino, né, ele traz as questões a serem investigadas acerca de Deus, né, que a gente está vendo na questão 3, simplicidade de Deus, e falando no artigo 4 sobre se ele é mesmo que existência ou existir, a gente parte para analisar sobre as nossas construções, né, a respeito do que a gente entende de Deus, né? Então, eu parei para pensar, né, como que a gente constrói geralmente Deus por meio de absorções que a gente teve durante a infância, a adolescência. Muitas vezes a gente toma aquilo que a gente recebeu, né, na infância e na adolescência como verdade, e quando chega na fase adulta, às vezes até na adolescência mesmo, aí a gente percebe esses conflitos, né, de conceitos e de valores que a gente foi acumulando ao longo da vida. Então, essa questão do conflito, durante a aula, eu cheguei a analisar essa minha construção de Deus ao longo da vida, né? Então, eu sou descendente de japoneses, meus avós, eles vieram no Japão para o Brasil na época da pós-Primeira Guerra Mundial, né? E por aqui no Brasil eles tiveram que se adaptar a costume, aos valores aqui do país. E especificamente falando da parte religiosa, eu tive, assim, uma infância, um contato com
vamos dizer, miscigenação religiosa, né, da parte japonesa, a questão do budismo, alguns pensamentos do shintoísmo, e essa parte da religiosidade cristã católica que foi acolhida principalmente pela minha avó materna e pela minha mãe. Então, nesse pupurri, né, nessa mistura, eu vivi tanto com imagens de Buda que eram vistos como santos. Eu tinha medo de Deus do vaso sanitário shintoísta que castigava se eu não apertasse a descarga, e convivia com uma imagem de um Deus que era completamente assim, era antropomórfico para mim, né? Então, a concepção, a construção de Deus, para mim, foi sempre muito confusa, mas e também assim, não só confusa, mas também trazia um incômodo de perceber que essa amálgama, ela não dava liga em alguns pontos, e isso me dava muito mais angústia, muito mais conflito dentro de mim. Então, quando pessoas, eu percebo isso dentro da minha família, descendentes, né, de japoneses, por causa desses conflitos religiosos, de tentar fazer essas amálgamas, ou a pessoa simplesmente deixa para lá e simplesmente esquece, deixa a possibilidade de entender, ou ela fica incomodada com aquilo e procura uma explicação, que é o caso que eu tenho feito até então aqui, de um lado pela Associação Buda com estudo do pensamento budista e do lado Instituto Tomasiano com a Suma Teológica, que tem ajudado aí particularmente a trazer essa compreensão do que é Deus, do que é colocado e fazer com que eu distinga e que eu consiga sair dessa confusão que existia desde a infância até a adolescência. E aí, sobre o artigo 4, né, estudado, que ele fala, né, se Deus são mesmo essência existir, logo de cara, quando eu olhei isso aqui, eu comecei a perceber a importância do modo de estudar Suma Teológica. Então, não basta a gente só querer ler, falar, eu tenho a vontade de ler São Tomás, e vai lá e lê, por conta própria. Porque, como eu falei no último seminário, né, a estrutura, o conhecimento da estrutura que o São Tomás coloca, né, expõe, esse estudo sistemático que a gente está fazendo, organizado, como a gente está fazendo aqui, ele é de suma importância, né? Senão a gente pode cair em interpretações erradas por causa da linguagem que é aplicada. Então é por isso que o estudo do original com a tradução que a gente está fazendo aqui no livro da Loyola, né, eu acho de grande importância, tem o seu diferencial, já que toda a tradução, né, ela é um tipo de interpretação, então por isso que é importante a gente perceber as diferenças de conceitualização que são apresentadas pelo tradutor do latim. No caso aqui, como o professor Plínio sempre está colocando, quem é o tradutor, que é o Marie-José Nicolas, que coloca toda essa conceitualização de ens como ente, né, ser no sentido substantivo, esse como ser, ato de ser existindo, e essência como quod est, que é o que uma coisa é, a definição, né? Aí eu até coloquei aqui as corzinhas para a gente, como que é importante esse estudo concatenado, né, com o original, da tradução com o original. E aí, nesse artigo, né, o São Tomás de Aquino, ele afirma que Deus é a essência e o existir, né, que é esse S. E aí você entende que Deus
é a causa subsistente, ou seja, ele é a essência e existir ao mesmo tempo, né? E o ser humano, nós somos entes por participação, ou seja, nós somos a criação. É a partir desse momento que eu entendo que só Deus é inerentemente existente, que é o único, né, inerentemente existente, que eu consigo fazer essa ponte com o que é trabalhado dentro do budismo, que a gente diz que o eu, ele não é, né? Eu escrevi errado aqui. Ele não é inerentemente existente. Então, a gente consegue fazer essa ponte entre o budismo e o pensamento do cristianismo. O que é interessante da gente pensar a respeito, né? E aí, quando que chamou minha atenção também, né? Como o que a gente viu anteriormente, como Deus está fora do nosso sistema imanente e que esse sistema imanente é formado por coisas compostas, então tudo que provém dele, seres, objetos e a nossa própria linguagem é destituída dessa simplicidade que Deus possui. Então, ou seja, a respeito de Deus, São Tomás de Aquino diz que tem dois sentidos, né? O que é falado sobre esse ser, Deus não contempla esse segundo sentido. A gente pode falar sobre o ato dele existir, que Deus existe, né? Ele afirma isso, mas que nesse outro sentido de ser do S, a gente não pode dizer a respeito, ou seja, Deus não pode ser predicado, né? Porque dele não pode ser nada, dele nada pode ser dito, né? Então, a partir daí dessa definição que ele coloca de dois sentidos e que Deus não contempla esse segundo sentido, a gente vai para os limites da linguagem, né? Então, a gente tem a parte catafática, que é quando a gente adjetiva Deus, né? Falar Deus é simples, Deus é amor, Deus é pai, e existe a possibilidade apofática, que é falar sobre o que Deus não é. Então, a partir disso, eu coloquei mais no sentido de, já vocês já sabem isso, né? Mas eu coloquei no sentido de dizer a importância de entender quando se utiliza esse tipo de afirmação, né? O discurso catafático sobre o que Deus é, porque normalmente a gente costuma ouvir das pessoas, né, sobre o que Deus é simples, que Deus é amor, e que Deus é isso e aquilo, e não entende que por trás desse discurso catafático na verdade, um artifício, né, utilizado por meio de analogias, de metáforas, para explicar aquilo que a linguagem humana não alcança, né? Que é falar sobre Deus. E aí a gente percebe que, ao contrário, a gente consegue, por meio do discurso apofático, você consegue abrir essa possibilidade de dizer o que é Deus por meio da negação do que ele não é, né? Então, novamente, a gente pensa sobre a questão da interpretação de textos, da importância da interpretação, para que as pessoas não entendam os discursos catafáticos de Deus como verdades reveladas, que Deus é isso e aquilo, como a gente viu nesse artigo 4 de forma mais profunda, né? E aí, voltando ao que a gente falou no início, né, sobre a importância de estudar São Tomás de Aquino, como eu disse, é uma obra
que acolhe não somente cristãos e que tem base na fé, na verdade revelada, mas também acolhe agnósticos, ateus, por utilizar essa racionalidade, uso da análise lógica, etc., da lógica, né, sobre os escritos do pensamento cristão. E também pode trazer essa abertura a diálogo com outros pensamentos religiosos, né, como o budismo, como a gente falou a respeito do ser inerentemente existente. E eu coloquei aqui Deus, ser humano e sociedade, porque eu vejo que São Tomás de Aquino ele dá essa possibilidade tanto aos que apoiam não a verdade reveladas, em dogmas cristãos, em refletir sobre nossas capacidades humanas, né, de atingir a compreensão dentro dos nossos limites. Então, primeiro admitindo que existe um limite, né, de conhecimento humano, e segundo, possibilitando a gente pensar sobre como chegar ao mais próximo desse limite, daquilo que a gente consegue entender sobre aquilo que está fora da nossa capacidade também, né? O que é daquilo que a gente consegue dizer sobre. Então, é por isso que eu vejo um material riquíssimo e uma aula importantíssima para a gente entender não só a Deus, mas o ser humano em si e a sociedade, as relações que a gente tem, né, atualmente. E é isso. Obrigada pela presença aí de vocês. Muito obrigada, Harumi. Professor Plínio, vai comentar alguma coisa? Senão a gente pode encerrar. Então, tá bom. A gente volta amanhã. Foi muito boa a sua apresentação, Harumi, gostei bastante. O professor Plínio não está podendo falar agora, mas ele está falando que gostou bastante, que foi tudo certo. Então, tá bom, nós voltamos amanhã. Temos o seminário na quinta e na sexta também. Até lá. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada.